turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso na Rádio Metrópole, na Rádio Tudo FM, agora em lives, através do Instagram, @AntônioTilemon. Papo Contilé é um papo franco, descontraído, aberto, né? Com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, porque aqui nas lives eu não falo só sobre futebol como era no rádio, né? Aqui todo e qualquer assunto, desde que seja interessante, a gente focaliza aqui na nossa live Antônio Tilemon, no Instagram do Antônio Tilemon. No canal do YouTube, o Papo Contilé, aliás, no canal do YouTube não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo Contilé, onde todas as lives são arquivadas, né, e ficam lá permanentes. Já estamos com quase 120 lives realizadas desde 5 de maio para cá. Bom, como é do conhecimento de todos, o Bahia terá eleições para a sua diretoria executiva e Conselho Deliberativo no próximo sábado, aliás, no próximo não, desse sábado a 8, dia 12. Né? E eu vou aproveitar até o dia 10 para fazer aqui uma série de entrevistas sobre esse assunto, sobre esse tema. Nós começamos com o Olavo, né? São muitas chapas, não vai dar para atender a todas, né? Evidentemente que são 10 chapas, gente. Muita chapa, né? Para o Conselho Deliberativo. Algumas, infelizmente, não terão como ter espaço, porque eu só tenho... Amanhã tem o Charles Fabiano, que vai falar sobre a história dele com o Maradona, né? Ele que foi adquirido por Maradona quando estava no Cruzeiro para jogar no Boca Juniors da Argentina. Então, o Charles estava viajando, ele agora já retornou para a sua fazenda em Itapetinga, e ele é o meu convidado de amanhã. A partir de segunda-feira, nós teremos até quinta, sexta não adianta fazer mais, que já é véspera da eleição. Até quinta, nós teremos uma live por dia, sendo que na terça-feira, às 16 horas, haverá uma live especial com o presidente Guilherme Belitani. Lúcio Rio já teve aqui o espaço dele, né? Falta a gente ouvir o Guilherme Belitani para a prática do bom jornalismo, vir os dois lados. Já combinei com a assessoria de comunicação do Bahia e ficou determinado o horário, deixei eles bem à vontade, porque o Guilherme me parece que tinha outros compromissos mais à noite, e ele acabou concordando e combinando para o horário das 16 horas, terça-feira. Né? Terça-feira. Mas segunda, terça, quarta e quinta nós teremos as lives com os representantes das chapas, que vão disputar a eleição do Conselho Deliberativo. E hoje eu trago o Ricardo Maracajá, que vai falar sobre a nova ordem tricolor, né? A segunda chapa a ser ouvida aqui nessa sequência que nós vamos fazer nas lives do Papo Contilé. Eu queria primeiro, Ricardo, antes de efetivamente o assunto das eleições, né? Que você me falasse como foi que, para a gente contar um pouco da história, como foi que nasceu a nova ordem tricolor, como foi que surgiu esse movimento que você lidera já há algum tempo, inclusive já tendo o seu nome cogitado até para disputar a eleição de presidente do clube, da diretoria executiva. Por umas 2 vezes me disseram que você ia sair, você acabou desistindo. Você pode falar sobre tudo isso aqui. Mas vamos primeiro contar um pouquinho da história. Como é que nasceu a nova ordem tricolor? Ela vem da época da intervenção para cá ou ela já existia antes disso? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Chilé. Saudações tricolores a toda a nação tricolor. Uma boa noite aí aos amigos da nova ordem tricolor que estão nos acompanhando. Primeiro, eu agradecer a você, Chilé, esse espaço que você está cedendo aqui, esse espaço que você está trazendo, todas as chapas. É muito importante que a gente tenha um comunicador como você trazendo esse tipo de conteúdo ao torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia precisa ter acesso a esse conteúdo, precisa ouvir os membros das chapas, os candidatos ao conselho, que todos aqueles que compõem a questão política do clube, porque só assim a gente constrói o Bahia grande. Em relação à nova ordem tricolor, a gente surgiu em 2014, ali próximo a um mês antes das eleições. Nós reunimos um grupo de tricolores que queria sempre o melhor do Bahia e resolvemos lançar uma chapa ao Conselho Deliberativo. A gente participou das eleições de 2014, acho que você se rememora disso, a gente ativamente fez parte do Conselho Deliberativo, o nosso querido Moreno Bola, que está nos assistindo, foi o secretário da mesa do Conselho. A gente atuou de 2015 a 2017 no Conselho Deliberativo, com uma oposição sempre construtiva, propositiva. Você bem se lembra disso, a gente era oposição, contudo, sempre elogiávamos aquilo que achávamos correto e criticávamos o que a gente achava incorreto, mas sempre pontuando de forma propositiva tudo que a gente achava de errado, porque a crítica pela crítica não adiantava muito. Então a gente atuou sempre dessa forma, porque nosso objetivo sempre foi o melhor para o Esporte Clube Bahia. A gente coordenou na época
a questão do voto à distância, que foi um dos temas mais polêmicos que a gente teve naquela gestão do Conselho Deliberativo, que agora a gente finalmente consegue pôr em prática, né? A gente vai ter a primeira eleição online do Bahia, né, à distância, que a gente vai poder votar de qualquer lugar do mundo. Eu considero uma das maiores conquistas que a gente teve para a democracia, porque a gente vai permitir que aquele torcedor que se sente distante do clube participe do momento que, digamos, é o ápice político do clube, que é a eleição. A gente participou ativamente daquela discussão do estatuto e nessa última agora, além de também coordenar a comissão de futebol à época, né? A gente fazia os requerimentos, requeremos a questão dos contratos dos jogadores, não para saber salário nem nada, que nosso objetivo não é saber salário de jogador, mas saber quais são as relações que o Bahia tinha com empresários, negócios de direito econômico, sempre preocupado com o patrimônio do Esporte Clube Bahia. Nessa gestão agora, de 2018 a 2020, nós fomos apresentados ao projeto de Guilherme, apresentamos também nossas sugestões ao projeto, vimos que vários pontos casavam, então ele aderiu a vários pontos que a gente sugeriu, e nós caminhamos juntos desde o primeiro momento. Acredito até que nossa chapa foi a primeira a apoiar Guilherme, nesse primeiro mandato dele, e a gente caminhou junto durante esses 3 anos, e renovamos esse apoio a Guilherme, né, para essa nova conjuntura. No Conselho Deliberativo, nós coordenamos novamente a comissão de futebol, participamos também da comissão de ética, comissão jurídica, de forma muito ativa. E a gente acredita que a nova ordem pode fazer um trabalho ainda melhor com o nosso crescimento dentro do Conselho Deliberativo. Acreditamos veementemente que a gente pode contribuir mais ao Conselho, contribuir mais para o Esporte Clube Bahia. E em relação à questão executiva, Tila, deixamos mais à frente, mais à frente. Eu sei que você já falou aí de se cogitar meu nome e tal, mas isso é algo para o futuro. Nunca neguei minha vontade, nunca neguei meu sonho, meu interesse nisso, mas não é meu pensamento agora. Meu pensamento agora é apoiar Guilherme, acreditar que Guilherme pode fazer um bom trabalho, que a nova ordem pode ajudar nisso, e que a gente não vai se furtar hora nenhuma de elogiar o que tiver certo, o que ele está fazendo de certo, e também de criticar o que ele está fazendo de errado. A proximidade nos dá hoje uma conjuntura de falar diretamente a Guilherme o que a gente discorda e o que a gente acha que tem que melhorar para o clube. E a gente não vai se furtar a fazer isso, independente de apoiá-lo ou não, porque nosso papel é o melhor para o clube. Então a gente diz, francamente, o que a gente acha que está incorreto do clube e tem que ser melhorado. De um modo geral, Ricardo, você acha que Guilherme fez uma boa gestão, uma ótima gestão, uma razoável gestão? Qual é a análise que você faz desses primeiros 3 anos de Guilherme Belintani? Tila, eu acredito o seguinte, eu não gosto muito de dar uma nota, né? Não vou dizer aqui de 0 a 10 uma nota ou algo do tipo. Tal. O que a gente sabe é o seguinte, existiam pontos falhos da gestão, você também se rememora disso, que a gente criticou muito, tanto a época o seu grupo, o nosso grupo criticava muito, e que eram pontos que eram muito simples de serem resolvidos e que a gente não via resolução. E que Guilherme trouxe essa resolução em muita coisa, principalmente na parte fora de campo que eu falo, né? Tanto da parte do plano de sócios, que teve um crescimento surpreendente nessa gestão de Guilherme, e ele prometeu que faria isso e realmente conquistou, né? Essa questão do aumento do número de sócios e essa inclusão do torcedor mais humilde, né? Com bermuda e camiseta. Então, acredito hoje que a gente teve um grande sucesso na questão do plano de sócios, que foi, obviamente, interrompido por conta da pandemia, mas que segue em constante evolução. Acredito que, com o passar da pandemia e as regularizações da sociedade como um todo, a gente tende a voltar a crescer e ter um número grande de sócios, dos torcedores abraçarem mais o clube ainda. Não só nisso, acho que o Bahia cresceu muito na divulgação, no marketing, na parte comercial. A gente hoje se coloca como um clube que é reconhecido não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente tem um destaque por conta das ações que o Bahia faz fora de campo, né? Daquelas coisas que o Bahia está fazendo, como ações de inclusão social mesmo. E eu não trato isso como partidarismo de forma nenhuma. Acho que o Bahia adota as posturas que qualquer pessoa na sociedade deveria adotar. Então, acredito veementemente nessa política proposta por Guilherme. Acredito também naquela questão da dignidade aos ídolos, que foi algo que a gente trouxe. Eu particularmente, participei mais ativamente dessa construção, porque eu coordenava a comissão de futebol quando a gente criou esse regulamento da dignidade aos ídolos, e eu hoje vejo o bem que fez aos jogadores do Bahia de antigamente, nossos ídolos, né, que passavam por momentos de dificuldade e hoje tem um carinho do seu clube, né, porque o que a gente faz não é nada mais do que dar um carinho àqueles que nos deram tantas alegrias, né, de nos ajudar essas pessoas, né. Eu vejo Naldinho hoje, a gratidão que ele tem pelo clube, o amor que ele tem pelo clube, Jorge Campos, Zanata, são pessoas que fizeram tudo pelo clube e hoje a gente retribui de alguma forma. Então eu acredito que nesses quesitos a gente teve grande evolução, o Bahia se posicionou de uma forma muito boa, a gente teve uma evolução na relação com a Arena Fonte Nova, acredito que tem pontos falhos ainda, a gente questiona, a gente debate, mas, poxa, eu lembro o quanto a gente criticava isso, o quanto era difícil o relacionamento do clube com a Fonte Nova e o quanto melhorou agora com o Guilherme. A gente está longe do ideal,
talvez esteja, mas que há uma evolução é inegável. E acredito que ele ainda possa continuar evoluindo essa relação, que foi novamente interrompida por essa questão da ausência da gente estar impossibilitado de ir ao estádio. Além disso, de ponto de negativo, a gente tem que, obviamente, ressaltar a questão tanto da divisão de base, que apesar de ser uma herança, digamos assim, que Guilherme herdou isso de outras gestões que foram negativas no ponto da divisão de base, e ele tenta a reconstrução ainda não teve o seu efeito prático. A gente ainda não viu essa reconstrução da base trazer uma evolução para o time da base. Contudo, no quesito sub-23, a gente tem que elogiar a atuação do clube. Se o Bahia falhou ali na parte da base, falhou não, mas digo, ainda está em processo de reconstrução e que ainda não trouxe os frutos necessários que a gente almeja, em compensação, o sub-23 já traz esses frutos quando a gente tem jogadores que são aproveitados no time principal e jogadores que são ativos do clube vendidos no mercado. Então eu considero o projeto sub-23 um sucesso, porque por mais que a gente tenha 20, 30 jogadores, às vezes a venda de um jogador ou o aproveitamento de um jogador compensa toda essa questão e toda a estrutura do sub-23. Então me parece um projeto extremamente agradável que o Bahia tem feito e espero que retorne, né, com a volta à normalidade. Em relação ao futebol profissional, que é o ponto que mais nos machuca, né, porque é o que a gente gosta de ver dar certo, que é o que a gente mais se importa, digamos assim, porque por mais que a gente fale de todos esses pontos que deram certo durante todo esse tempo, no fim das contas, se a bola não entrar, a gente fica puto. É o que a gente não gosta. É o que a gente vai reclamar de verdade. Então, a gente teve sim eliminações horrorosas, né? Teve, enfim, resultados que a gente passa longe do razoável e que a gente merecia muito mais. Eu acredito que Guilherme tem condição de trazer para dentro de campo o sucesso que ele tem fora, mas precisa da reformulação. A gente precisa da reformulação da diretoria de futebol, precisa ser modificadas as coisas. O futebol no formato que está não está agradável. A gente não pode se limitar e se contentar com o que está aí hoje. O clube merece muito mais e a torcida merece bem mais. A gente está crescendo, está se desenvolvendo, está se estruturando. O Bahia é um clube muito organizado hoje e a gente precisa mostrar isso em campo. Não adianta ficar só no fora do campo. A gente tem que chegar em campo e mostrar que o Bahia é grande, que o Bahia é vencedor. Ô, Ricardo, eu me recorde aí. A primeira eleição que vocês disputaram foi em 2014, para o mandato de 15, 16 e 17. Né? Isso. Quantos conselheiros vocês fizeram? Nós fizemos 6 conselheiros naquela época. Quantos? 6 conselheiros. 6. Isso. Aí 2017 teve a de... Não, 2016, finalzinho de 2016 teve para 17. Não, 17 a gente teve para 2018, 19 e 20. 18, 19 e 20. Nós temos 7 conselheiros. Cresceu em número? Sim, nós temos 7 conselheiros hoje, Tila, no conselho. Tá. 7 conselheiros. Certo. Então, 7. Você acha que o trabalho tem lhe agradado ou você gostaria de ter feito algo mais em nome da Ordem Tricolor? O que é que vocês estão planejando para esse novo mandato? Você pode ser candidato de novo? Não, né, Ricardo? Não. Agora não. Você está no segundo mandato, né? Isso, estou no segundo mandato. Certo. Eu só posso voltar na próxima eleição. Uhum. Né? Nesse momento eu estou na campanha exaustiva aqui para o nosso grupo fazer mais conselheiros ainda. Assim, Tila, eu acho que a gente chegou então no nível... a pergunta deveria ser a seguinte: por que votar na nova Ordem Tricolor? 331, não é isso? Pronto, vamos lá. Eu até conversava hoje com os meninos esses dias. Vários dos membros mais antigos da nova ordem sequer figuram entre os primeiros nomes. Isso porque a gente hoje construiu um processo de maturidade, inclusive, do grupo, que as pessoas buscam o melhor para o clube. Então a gente construiu o projeto e, assim, os nomes que estão lá representando são aquelas pessoas que estão engajadas pelo clube, não necessariamente precisam ser aqueles fundadores da nova ordem, né? Você tem várias pessoas mais novas da nova ordem que estão lá entre as primeiras colocações. A gente buscou fazer uma chapa extremamente inclusiva, inclusive. A gente tem lá representantes do movimento negro, nós temos representantes de vários tipos de movimentos que hoje atuam fortemente no Bahia e que a gente sentia a necessidade de inclusão. A gente tem um grande relacionamento com várias embaixadas, vários embaixadores, e a gente, por exemplo, queria a participação dessas pessoas e conseguimos. Nós temos lá na nossa chapa uma chapa bem eclética, um pessoal muito bom e com o mesmo foco, Tila, o Bahia em primeiro lugar. E a gente não se limitou esse ano. Assim, eu conversei muito com o grupo da gente não precisar fazer milhares de propostas. Longe de chegar nessa eleição com 200, 300 propostas, enfim, genéricas, principalmente. Porque o que se vê muito... Não tem tempo para isso, né? Não dá. 200, 300 propostas. Não dá. E não só isso. As propostas genéricas, elas simplesmente são aquela proposta: eu defendo as embaixadas. Sim, você defende as embaixadas como? Então eu me preocupei dessa vez muito mais com a qualidade das propostas, né? De fazer algo simples, direto, que o torcedor entenda e que tenha sua base.
quando a gente propõe, por exemplo, a profissionalização do time feminino, do futebol feminino, a gente fez uma análise orçamentária, viu a capacidade do clube, viu que era possível o clube ser profissional do ponto de vista feminino e ter um departamento específico para o futebol feminino, porque é algo que é um investimento que cabe no orçamento do clube e que nos permite ter um time melhor e ter um sucesso dentro de campo. Porque hoje o futebol feminino é um produto que o Bahia tem que ter obrigatoriamente e que ele pode ter muito sucesso e trazer muitos frutos ao clube. E a gente vê aí que o time do Bahia está se portando bem nessa competição e tudo mais. Então, assim, não tem por que a gente não defender e não trazer uma profissionalização para isso, se o orçamento do Bahia permite. Então, por exemplo, isso é um tipo de proposta que a gente fez um estudo, fez uma avaliação e viu que traria sucesso para o Bahia e teria capacidade de fazer. Então, essa preocupação em fazer propostas com qualidade, propostas que tenham conteúdo. Não adiantava você trazer uma proposta genérica aqui e dizer, Tile, eu quero a profissionalização do time feminino. Sim, como? E aí? Né? Não adianta a gente fazer esse tipo de proposta genérica. A gente se preocupou nesse quesito de trazer profundidade às propostas, de trazer qualidade às propostas. Então, eu acho que qualquer torcedor hoje que acompanha a Nova Ordem Tricolor vai visualizar que a Nova Ordem Tricolor tem feito propostas concretas, com conteúdo, com embasamento técnico, e que nossas propostas não são criadas e simplesmente jogadas para a torcida para puxar voto. É realmente proposta para o crescimento do clube. A gente tem o viés de crescimento do clube, quer esse crescimento do clube, e para isso faz propostas voltadas a isso. A gente tem proposta de profissionalização do time feminino, tem proposta de ampliação do e-commerce para poder atender as pessoas de fora de Salvador, tem proposta vinculada à interiorização maior do clube. Tudo isso está nas nossas redes sociais, qualquer pessoa pode ir lá ver, e está lá explicado o porquê disso. Se você acompanhar nossas entrevistas, vocês percebem, inclusive, que todas elas têm conteúdo. E eu sempre falo com todo mundo da Nova Ordem. Vamos focar nas nossas propostas. Porque nossas propostas é o que vão levar a gente, diferenciar a gente dos demais. Porque tem conteúdo. A gente não está falando de forma aleatória. Nós temos conteúdo para apresentar. Nisso aí eu concordo plenamente com você. Porque ficar inventando coisas, um sem número de propostas, não leva a nada, até porque não tem nem tempo de se votar, ou de se analisar. O Olavo colocou uma coisa aqui, que agora está me falhando a memória, que deveria ter sido corrigido. Já estão os 3 anos passaram e não se corrigiu. Alguma coisa sobre regimento interno do Conselho, alguma coisa mais ou menos desse nível. Assim. Eu posso não estar aqui falando uma coisa de forma correta. Mas você veja, os 3 anos passaram e a coisa não foi feita. Então não adianta ter um caminhão de propostas. Eu acho que tem que ter realmente propostas de conteúdo, como você bem utilizou. O termo que você colocou foi, para mim, foi perfeito. E tentar fazer que essas propostas sejam aprovadas. Nós tivemos já é o 3º Conselho Deliberativo da intervenção para cá. Né? Nós tivemos 2 que era quase que pé de guerra. Era na gestão de Fernando Jorge, né? Com quase 40 reuniões, na de Henrique Garcia de la Torre, que teve mais de 40. Né? Aquela ali do Estatuto foi uma briga ferrenha. A gente teve várias discussões muito ásperas até, mas assim, eu acho que isso é importante para a democracia. A gente ter assim, o conselho, quanto mais eclético, melhor para que a gente tenha um debate e o crescimento do clube. O que eu acho que a gente tem de bom, inclusive, nessa atuação do conselho, Tila, é que a gente não se prendia a nossas propostas originais. Se, por exemplo, a Nova Ordem acha A, mas determinado grupo acha B, não necessariamente a proposta da gente é melhor porque a gente propôs. O grupo B pode ter feito uma proposta melhor, ou até uma conjunção dessas propostas pode ser uma melhor opção. Então, assim, tinha que ser maleável no Conselho Deliberativo, tem que ser maleável, porque o objetivo não é tipo, eu propus, então porque eu propus é o melhor. Não, o melhor para o Bahia, se for de outro grupo, a gente vai apoiar. Se o melhor para o Bahia for uma proposta terceira, nós também vamos apoiar. O importante é a gente construir o melhor. E essa divergência de ideias no Conselho Deliberativo é boa. A gente teve um conselho, digamos, em pé de guerra naquela época, né? Porque era muito bem dividido, era praticamente metade oposição e metade situação. É que eu não consegui concluir o meu raciocínio. Você já entrou respondendo. Só dizendo, tinha 2 vezes em pé de guerra, e nesse conselho atual, e aí eu peço a sua interferência, intervir se eu estiver falando aqui alguma coisa de forma equivocada, porque eu já não acompanho de perto, mas eu achei que esse conselho, poucas reuniões, se fez um grupo enorme a favor de uma situação, quando não se tem oposição, não tem cobrança, e aí a coisa fica... Você acha que foi salutar para o clube, né? A situação ter feito 80 e tantas cadeiras
para muitos, e como houve poucas reuniões, comparando-se com as gestões de Fernando Jorge e de Henrique de la Torre, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que Carlos Eduardo não trabalhou correto, não. Não, não é isso. Eu estou dizendo assim, porque, na verdade, antes tinha mais assuntos para se discutir. À medida que vocês foram vencendo determinados assuntos, e o principal deles a reforma estatutária, aí, evidentemente, que as coisas foram diminuindo. Agora, me parece que esse detalhe de ser feita uma bancada de 82, salvo engano, estou puxando aqui pela memória, não foi salutar para o clube, porque está deixando de haver cobrança, na minha modesta opinião. Mas eu não frequento, não participo. Por isso que eu quero o seu comentário sobre isso, Ricardinho. Chile, eu acho que é uma grande questão de maturidade, né? A gente chegou por um conselho que teve aquele momento da intervenção, teve o conselho seguinte, que foi o foco do estatuto, era estatuto praticamente todas as reuniões. Então, assim, a gente ainda estava construindo nossa organização jurídica, a gente estava construindo o que eram as regras do Bahia, digamos assim. E nessa gestão a gente já chegou com as regras consolidadas, sem grandes temas polêmicos para serem discutidos. Então, assim, é como você falou, essa questão do conteúdo também, do que está se discutindo. A gente passa por dois conselhos extremamente pesados em discussão de estatuto, e você vem para um conselho onde você já tem, vamos dizer, essas discussões reduzidas. E naturalmente você tem uma redução do número de reuniões e tal. Talvez aí não seja o caso da gente culpar o fato da eleição ter sido favorável mais a um candidato do que a outro, ser o grupo de situação. Acho que é muito mais a gente discutir o papel do Conselho Deliberativo, as atribuições do Conselho Deliberativo, e pensar se caberiam novas intervenções para o Conselho. Por exemplo, pensar, o Conselho pode ter novas atribuições, atribuições que atinjam mais a diretoria executiva, um maior nível de controle e rigidez, porque assim, é como você falou, não significa que a mesa agiu errado ou que determinada pessoa agiu errado. É porque a conjuntura do clube hoje nos trouxe uma tranquilidade maior a nível de conselho deliberativo. A gente, às vezes, não conhece a função do conselheiro e você percebe muito nas redes sociais. O conselho é omisso, o conselho só tem peru, o conselho isso, o conselho aquilo. Mas essas pessoas sabem Acham, inclusive, que o Conselho tem direito a intervir no futebol. Não tem. Exatamente. Há uma Não grande tem. dificuldade de se entender quais são as atribuições do Conselho Deliberativo. Isso gera um problema ruim para o Conselho Deliberativo, porque fica com essa imagem negativa, e é muito do desconhecimento até do torcedor de quais são as atribuições. Então, assim, esse momento eleitoral é importante para as pessoas entenderem que o Conselho Deliberativo funciona muito mais como órgão legislativo do que como órgão executivo, porque não é órgão executivo, a diretoria executiva exerce esse papel. Eu acho até que a torcida como um todo esperava uma atuação mais próxima de um conselho de administração para o Conselho Deliberativo, que não é o caso, e que talvez seja uma ideia interessante para a gente trabalhar como parte do amadurecimento, porque assim, a gente chegou na democracia tem pouco tempo, a gente tem desenvolvido, temos um Conselho Deliberativo atuante, mas a torcida nitidamente nos cobra algo além da competência do Conselho Deliberativo. E esse além pode ser um conselho de administração, que funciona em alguns clubes, como no Inter, no Santos e tal. Então, pode ser que a gente tenha que dar esse salto, de ir para um caminho onde a gente tem um conselho de administração, um conselho menor, reduzido, onde aquelas pessoas tenham, vamos dizer, uma obrigação maior em relação à parte executiva do clube, exatamente para realizar essas cobranças que tantos torcedores querem. Mas eu acho que isso faz parte da maturidade, da gente entendendo como é essa conjuntura nova do Bahia. A democracia é recente, 2013 para cá é muito pouco ainda para a história do Bahia, longa como é. Então, podemos pensar nesses quesitos, de mudar as atribuições do Conselho Deliberativo, de aumentar, ampliar, inclusive, a sua capacidade. Se a gente não quiser criar um Conselho de Administração, que a gente amplie os poderes do Conselho Deliberativo para intervir junto à diretoria executiva quando necessário. E acho, inclusive, que é importante essa proposta. A gente tem discutido bastante isso na nova ordem, tem mais de anos, né? Desde que essa gestão se mostrou uma gestão mais tranquila do Conselho Deliberativo, a gente percebe uma necessidade de maior intervenção junto à diretoria executiva. E para isso a gente precisa dar certos saltos administrativos, mas é uma construção que cabe ao próximo conselho ter, que a gente tem que trazer e debater bastante, talvez seja um dos temas mais polêmicos que a gente vai tratar nessa próxima gestão do conselho, exatamente para a gente se entender até onde vai o limite do conselho atuar junto à diretoria, para que também não tenha usurpação de poder, porque a diretoria está ali eleita para exercer o seu papel. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio disso para atender os anseios do sócio. Ô, Ricardo, vamos nos aprofundar nos assuntos assim, mais interessantes do clube. Por exemplo, futebol. Eu vejo muita gente criticando o atual futebol do Bahia e principalmente a figura do gestor de futebol, o Diego Serri, né? Como é que você particularmente vê a atuação do Diego, vê a atuação do futebol do Bahia nesses últimos 3 anos?
Tila, primeiro ponto é que é sempre muito difícil para qualquer pessoa. Assim, é óbvio que quando você não tem um sucesso dentro de campo, você vai criticar a pessoa que é ligada diretamente à sua coordenação, que é o diretor. Então, assim, a gente não, às vezes não conhece do dia a dia, não está lá vivenciando o clube, mas querendo ou não, ele é o responsável, obviamente, pelos resultados de campo. E a gente percebe que o Bahia mantém uma base similar há muito tempo. É uma base que alterna bons e bons momentos. O Bahia é muito volúvel, né? A gente não tem uma estabilidade. Aquele time ali que disputa no primeiro turno a Libertadores é o mesmo time que no segundo turno faz campanha de rebaixado. E esse ano faz uma campanha muito complicada. Então, assim, acho que faltou muito a diretoria, a diretoria de futebol fazer essas modificações necessárias no elenco para que o elenco pudesse dar um passo na frente. Porque a torcida anseia uma Libertadores, só que a gente não está conseguindo alcançar a Libertadores porque o clube não consegue dar o salto. Porque clubes menores estão conseguindo ter mais sucesso em campo que o Bahia. Quando eu digo mais sucesso, é quando você pega um clube de nível similar ou inferior ao Bahia, que tem um resultado similar ao do Bahia. Você pegar um clube que tem um orçamento inferior e tem um resultado melhor, significa que a gente está falhando em algum ponto. Porque uma coisa é você perder uma competição, outra coisa é você perder uma, duas, três, quatro competições em sequência. Me parece que a gente precisa de uma mudança mais profunda no elenco hoje. Algumas modificações, você às vezes para fazer modificações no elenco, não adianta você trazer novos jogadores, mas também você tirar alguns desses jogadores. Trazer lideranças mais positivas para o elenco. Assim, eu acredito que falte um pouco de lideranças mais vencedoras no elenco do Bahia. Você tem jogadores que vêm de clubes menores, que passaram por pouca rodagem de clubes grandes, então nunca vivenciaram assim grandes disputas de título. Eu lembro bem daquele jogo do Grêmio que a gente teve das quartas de final da Copa do Brasil, que a gente fez um grande jogo lá no estádio do Grêmio. Por pouco não vencemos lá, perdemos um gol no final, problema de arbitragem e tudo mais. E quando chegou na Fonte Nova, aquela expectativa de vencer, e o clube acabou perdendo do Grêmio. E era aquela coisa, para os jogadores do Grêmio, havia um costume de chegar naquela fase. Para eles era mais uma decisão, mas era um sentimento muito mais tranquilo, enquanto para a gente era aquele sentimento de, meu Deus, é a partida mais importante do Bahia nos últimos 20 anos. E os jogadores sentiram aquilo. Há um peso, né, um peso daquilo. Assim, a gente precisaria de jogadores mais como Rodriguinho e Daniel, que são jogadores que já tiveram mais rodagem, já passaram por clubes grandes, clubes vencedores. Obviamente que você precisa que eles tenham um bom desempenho em campo. É óbvio. Não adianta a gente trazer só o cara pelo nome, o medalhão, achando que ele vai resolver. Mas você precisa de figuras representativas no elenco para que esse elenco consiga êxito. Então, acho que faltou um pouco mais disso e faltou um pouco mais de remodelação mesmo. A gente tem que ousar um pouco mais no sentido de, determinado zagueiro, ele nunca teve muita rodagem, ele está aí há vários anos, não necessariamente ele deve ficar, o goleiro também, enfim. Tem vários jogadores que ficam aí sambando e gastando tempo no Bahia, a gente irritado com eles todo ano. A torcida reclama dos mesmos jogadores durante 2, 3 anos. Não é possível que a gente não perceba que a gente precisa dar o salto. Eu entendo a dificuldade. É complicado você fazer mudanças graves no elenco, você mudar 10, 11 jogadores. A gente também não quer fazer algo que destoe. Mas a gente já chegou num ponto, vamos dizer, inesgotável, onde a diretoria de futebol precisava fazer modificações. Não fez nos últimos 3 anos, manteve um padrão. E agora acredito que uma oxigenação nessa diretoria seria importante. Você acha que o Diego deve permanecer ou você é a favor de uma mudança no comando do futebol do clube? Qual é a sua opinião? Stilé, a pessoa que assumir, seja Diego ou outra pessoa, teria que reformular a forma de pensar. A questão é muito mais conceitual do que a pessoa em si. Se ele não consegue dar esse salto, não consegue fazer essa modificação de entendimento do que é o Bahia, do que o Bahia precisa, que se contrate outra pessoa para o lugar dele. Mas essa é uma avaliação que a diretoria executiva precisa fazer. Nós precisamos mudar conceitualmente para poder atingir um patamar melhor. E nas nossas conversas há um nítido reconhecimento dos equívocos que foram cometidos no futebol, e eu acredito piamente que vai haver uma evolução. Porque se há um reconhecimento dos erros, que é o primeiro passo para você melhorar, já tem um bom indicativo de que a gente pode fazer mais. Bom, sobre o patrimônio do clube, se fala muito em venda de fazendão. Qual é a opinião da Nova Ordem Tricolor com relação a uma negociação do fazendão do Bahia? Eu acho necessária a venda do fazendão. Não há sentido no Bahia manter 2 patrimônios. Acredito que não houve nenhuma proposta mais concreta para que o Bahia utilize o fazendão como algo rentável. É complicado para o Bahia manter 2 CTs, não há razão estrutural para o Bahia manter 2 CTs, sendo que nosso CT tem uma estrutura invejável hoje em dia. A cidade tricolor tem um dos melhores do país. Você conhece vários CTs no Brasil, você sabe disso, que o Bahia hoje possui uma estrutura e uma capacidade de expansão, inclusive, muito grande. E assim,
traria uma diferença orçamentária para o Bahia, porque hoje você tem um bem, que é o Fazendão, onde você tem custos mensais de manutenção altos, sem utilização. O Fazendão vai ser utilizado para pequenos jogos, mas a Cidade Tricolor também pode ser utilizada para pequenos jogos, esses da divisão de base. Então você acaba tendo um custo alto de manutenção de uma estrutura que não tem sua rentabilidade para o clube, não traz rentabilidade. E principalmente agora, eu acho que assim, com o advento da pandemia, a situação toda que a gente vive, tanto financeira no país, não há nem que se pensar em manutenção do Fazendão, porque ela só tende a trazer prejuízo para o clube hoje. Não existe, é muito difícil fazer investimento que vai trazer sucesso hoje para o Fazendão. Então a manutenção hoje do Fazendão para mim é completamente inviável, a gente tem que se desfazer dele. Obviamente que no preço que vale de mercado, não é para você simplesmente entregar alguém, mas você fazer uma venda dentro das condições de mercado e poder fazer essa injeção dentro do clube, até para quitar dívida e mais investimento na própria Cidade Tricolor para dar uma condição melhor aos atletas, eu acho que é o essencial hoje. Você falou algumas coisas aí e eu vou colocar algumas outras para a gente apimentar a conversa. Por exemplo, eu fico sonhando com, pelo menos, a participação em uma Libertadores. Eu não consigo entender, Ricardinho, como é que a própria assessoria de comunicação do clube, e lá está uma figura que eu tenho uma admiração muito grande, que é Nelson Barros Neto, entre outros integrantes da comunicação do clube, né? Quando o Bahia chega a uma condição de melhor pontuação dos pontos corridos, está se comemorando, digamos, um 10º lugar, melhor pontuação da era dos pontos corridos. Eu acho que isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. A gente precisa evoluir um pouquinho mais. Não digo chegar a disputar, claro que um ano vai acontecer, de uma hora para outra vai acontecer, já disputar o título, chegar até ali os 4 colocados. Mas nesse momento, eu acho que o importante seria o Bahia chegar a uma Libertadores, né? Chega sempre na Sul-Americana, mas não chega a uma Libertadores, né? O que é que está faltando na sua visão para que isso aconteça? Não estou falando de título nacional, não. Estou falando de uma classificação, pelo menos, para a Libertadores. Tila, eu acho que é muito do que a gente acabou de falar. Eu acho que precisa haver uma modificação no elenco, né? Uma modificação mais profunda, principalmente na reformulação mesmo. Eu digo assim, eu lembro muito de Evaristo dizendo que o problema de você ter um jogador ruim no elenco é que você pode precisar dele, entendeu? Então, assim, você utilizar um jogador que não está tendo um rendimento tão bom e você tem que usar ele, é uma necessidade ruim, entendeu? Como ele dizia, eu prefiro usar o jogador da base, como ele fez com o Daniel Alves lá atrás, enfim, fez com tantos outros. Porque você dá uma oportunidade a um jogador mais novo de mostrar o seu papel e ele se torna um ativo do clube, pode se destacar, pode se dar bem, né? Então, assim, acho que o Bahia precisa perder um apego a certos jogadores que simplesmente não trazem um rendimento razoável. Não adianta você manter um jogador caro e mais velho no elenco somente para dizer assim, ó, se machucar, tá ali esperando. E você acaba travando um Edson, que é um volante, de surgir como está surgindo, e ele já poderia ter surgido talvez há um ano atrás ou 2, no lugar de outros tantos que passaram por aí e não prestaram um bom papel. Então, assim, são adequações que a diretoria de futebol precisa fazer para que o clube consiga dar esse salto. Eu acredito que a gente pode e deve dar esse salto. Se a gente hoje, temos o 14º orçamento, 13º orçamento, que estamos nessa faixa. Em compensação, a gente vê que certos clubes que têm um orçamento maior que o nosso não estão conseguindo êxito porque eles têm dívidas, têm problemas políticos, têm outras coisas. Então, assim, a gente tem hoje uma estrutura segura, uma estrutura onde se paga salários em dia, e se mesmo pagando salário em dia, dando estrutura aos atletas, eles não conseguem, nitidamente a gente precisa fazer uma mudança mais profunda para que tenha um elenco mais qualificado. Assim, a gente vai batendo na trave, né? Tantos anos, Sul-Americana e tal. Você já viu que a gente chegou de novo nas quartas de final. Então, assim, acho que é gradativo. O Bahia, como eu falei antes, eu quero me tornar tipo o Grêmio. Um clube que está acostumado a jogar finais, jogar semifinais, jogar quartas de finais, e que isso seja algo inerente já aos atletas do clube. O cara tem que sair da base. Como o cara sai da base do Grêmio? O cara chega na base do Grêmio, com 16, 17 anos, ele já tem consciência que um ano ele vai estar disputando Libertadores pelo clube. Ele cresceu disputando aquilo, ele viveu os jogadores, participou, estava junto do elenco. Então, assim, nossos atletas ainda que vêm da base, por exemplo, não estão acostumados com isso. E a gente precisa ter esse costume de, já tem aquele atleta da base ali, um Edson da vida, já tem 3 anos aí que ele está disputando a Sul-Americana, então ele já está acostumado, ele está vendo o clube crescendo, se desenvolvendo. Isso é importante para o crescimento do jogador também. Então, a gente vai bater na trave um pouquinho ainda, mas a gente pode chegar. Se a gente já bateu 2 vezes na quarta de final, quem sabe esse ano a gente já não chega na semis, ou até vai na final, quem sabe se a gente ganhar esse título daí, né? Assim, é complicado, a gente vê fragilidades no elenco que nos puxam para baixo, mas
o Bahia sempre nos mostrou que a gente sempre tem que acreditar nele, né? Porque no E momento mais futebol difícil momento, quando a né? gente... De repente tá num momento bom e aí leva É aquela vantagem. coisa, você tem alguma dúvida que nosso elenco é melhor que o do Ceará? Não tem dúvida que nosso elenco é melhor que o do Ceará, mas o Ceará venceu a final. A gente não tinha dúvida que o elenco era melhor que o Sampaio Corrêa, mas vencemos o Sampaio Corrêa. Esse time do União jogou melhor que o Bahia em boa parte do tempo e a gente venceu. Então, assim, o futebol não é uma ciência exata. Se a gente sabe jogar a competição, como o Mano sabe muito bem, a gente tem condição de subir, assim, de crescer, de ir além. A gente tá indo para as quartas de final aí e eu, sinceramente, acredito piamente que o Bahia tem condição de classificar para a semifinal. E, enfim, vamos um passo de cada vez. Vamos ver se o time consegue dar esse salto agora já, de chegar na final de Sul-Americana, de disputar para ir para a Libertadores, né? Inclusive, eu acho que pela conjuntura nova, se você ganha a Sul-Americana, você vai até disputar Mundial, né? Que é algo que a gente nem tem como cogitar agora, é muito cedo. Assim, eu sinceramente, acho difícil a gente ter confiança, obviamente, que os atletas consigam. Mas se o Bahia está disputando e está passando de fase, você tem que acreditar, e ir para frente. Se não conseguir, tudo bem, faz parte do futebol. Perder faz parte. E a gente tem que saber digerir a derrota. É porque, assim, Tila, eu acho que a gente, como torcedor, a gente sofreu muito. Principalmente naqueles anos de sucesso, que a gente precisou fazer a intervenção e tudo mais. O torcedor do Bahia sofreu muito. O torcedor do Bahia hoje não quer mais sofrer. O torcedor do Bahia quer conquistar. Quer voltar a ter o orgulho que se tinha do time nos anos 80, nos anos 70, que a gente chegava, disputava grandes jogos, grandes competições, foi campeão brasileiro. A gente quer voltar a ter esse sentimento. E para voltar a ter esse sentimento, a gente precisa ficar lá batendo na trave até conseguir de novo. E a gente já está chegando nas quartas de final, vamos torcer que a gente evolua, chegue na semi, quem sabe chegue na final, seja campeão. Mas se não conseguir, que ano que vem a gente novamente repita essa lógica de conseguir ir alcançando mais espaço. Porque a gente tem se organizado, a gente tem se estruturado, e a gente tem condição de nos próximos anos, assim, Tile, eu acho muito difícil que o Bahia em 3 anos não consiga chegar na Libertadores. Porque a gente está crescendo para isso, a gente está chegando para isso. Então, se não chegar em 3, vai chegar em 6, mas a gente vai chegar lá. Eu acredito que o caminho do Bahia é um caminho que é trilhado ao sucesso. Ainda que a gente já queira ele agora, eu quero ele agora, você quer agora, o torcedor quer agora. Eu acredito que nesse futuro a gente vai chegar nisso. Ricardo, eu lhe conheço há alguns anos e sei que você é um conselheiro que realmente é atuante, né? Foi colocado uma coisa aqui, eu não sei se por Lúcio ou se por Olavo, sobre o aspecto financeiro do clube, que a pandemia, inclusive, no momento da pandemia, que a pandemia se iniciou e até o final, me parece que já tinha mais de 23 milhões negativos na despesa do clube desse ano. Como é que anda o Bahia nessa questão de organização financeira, nesse sentido? Porque eu estou lhe perguntando, embora não seja assim um tema da nossa própria live, né, que nós estamos falando aqui de nova ordem tricolor e das posições da nova ordem com relação aos assuntos do clube, porque eu sei que você é atuante, você gosta de acompanhar, você está sempre presente e tal. Então, essa questão financeira, porque desde a eleição de 2013, né, eu me lembro de um debate com o Fernando Schmidt no programa da Juliana Guimarães, que estava, inclusive, toda a cúpula lá, estava o Sidônio, estava o Valdo, todo mundo, e eles falavam de uma dívida de 270 e tantos milhões, alguma coisa assim, né? E aí Marcelo Santana começou a dizer que já tinha pago 80 ou 100 milhões dessa dívida e tal. Aí Belitani assume e diz que no dia que Belitani assumiu, ele fez um Twitter, né, dizendo que precisava da torcida, precisava que a torcida se associasse, porque o Bahia devia 200 milhões. Então, eu nunca vejo esse número cair, né? Apesar de quase 7 anos de gestão da intervenção para cá. É isso? 3 de Marcelo, 3 de... 7 anos de intervenção. 7 anos e 4 meses, que teve um ano e 4 meses de Schmidt. Né? Isso. Então, como é que anda essa parte? Sabendo que você é um cara que é atuante, que você deve estar bem informado sobre isso. Eu acredito piamente nisso. Sim. Essa questão é a seguinte, vamos lá. O trabalhista, há uma redução. A gente paga o parcelamento, vai chegar em determinado momento, acredito que nessa próxima gestão, inclusive, que a gente quite a dívida do trabalhista. E a gente vai cessar uma dívida trabalhista. Tem a dívida civil, que são dos processos cíveis, que a gente tem quitado esses processos também. O Bahia tem quitado isso. E existe a parte, que é a pior de todas, que é a dívida com a União. É a dívida tributária. Essa dívida tributária, até para que o torcedor entenda, o porquê cresce todo o tempo. Está todo mundo pagando juros. O Profut faz com que todos os clubes do país paguem juros. Quando você está pagando juros, o Bahia hoje só tem uma parcela de juros. Você só está pagando juros, o valor continua lá sendo atualizado e crescendo. Mas isso faz parte do Profut. É um plano de pagamento onde você fica pagando muito tempo juros até você alcançar isso. Então, a aparência vai ser sempre que a dívida nunca cai.
porque as outras dívidas todas estão caindo, mas a dívida do Profut, ela não está consolidada, porque nem a Receita Federal sabe qualificar quanto é que o Bahia realmente deve a ela, como qualquer outro clube. Isso é generalizado. Todos têm o mesmo problema. Tá todo mundo pagando juros, e a Receita Federal, ela não diz assim, ó, o Bahia realmente deve 270, o Bahia deve 100, o Bahia deve 50. Nem ela sabe dizer isso. Então, assim, demora um pouco, vai demorar. Assim, o Profut, ele é feito de uma forma, digamos assim, para todos os clubes terem uma segurança. Porque na prática não se consolida a dívida e demora muito. O que talvez permita ao Bahia lá na frente é, com a quitação da dívida trabalhista, a quitação das dívidas cíveis, dos processos cíveis, os outros problemas que a gente tem, a gente possa fazer maiores aportes para o Profut, de forma que a gente cesse esse pagamento de juros e entre em pagamentos maiores da dívida em si, para que lá na frente a gente se consolide. Entendeu? Mas assim, não há sentido hoje no Bahia pagar um valor maior, porque o Bahia teria uma despesa muito grande junto à União, e essa despesa muito grande à União iria possibilitar o Bahia de fazer investimento no futebol, por exemplo, ou no próprio patrimônio do clube. Se hoje a União nos dá essa opção de fazer o Profut, ainda que seja algo que, como cidadão, a gente acha que é meio confuso, o clube não pode deixar de aproveitar isso para poder continuar seu ritmo de atividades. Então, assim, ficamos nesse primeiro momento seguindo nessa lógica. Talvez assim, o ideal seria a gente separar a dívida do Profut das outras dívidas, para a gente mostrar que as dívidas todas estão caindo, só a do Profut que apresenta uma subida e acaba fazendo uma balança invertida da dívida do clube. Mas assim, é uma queda pequena, mas é uma queda que Foi a acontece todo melhor ano. explicação que eu já ouvi até aqui. É porque eu acho que ninguém se aprofunda nisso um pouco, mas a gente tem que tentar explicar. Assim, o conhecimento jurídico ajuda um pouco nesse ponto também, né, e contábil, para trazer o torcedor de que é uma questão complicada. O Bahia realmente tem pago suas dívidas, o Bahia está acessando sua dívida, mas o mais importante, o Bahia consegue não criar novas dívidas. O Bahia, primeiro, paga em dia suas contas, o Bahia não teve essa dificuldade durante boa parte do tempo. Obviamente que a pandemia trouxe um problema ao Bahia que trouxe a todos os clubes. Todo mundo teve queda de arrecadação, todo mundo teve dificuldade financeira, todo mundo postergou pagamentos de forma autorizada, inclusive, né? Acordos com os atletas, acordo com o fornecedor e tudo. Então, assim, é natural que o Bahia passe dificuldades e que você chegue, meu Deus, o Bahia em 2020 teve prejuízo de 40 e poucos milhões. Mas, assim, é um número que assusta, mas você tem que lembrar que a receita que o Bahia receberia de televisão, que cobriria esse valor, não vai entrar esse ano, mas vai entrar no que vem. Então, assim, o torcedor tem que entender, tipo, o fechamento do Bahia esse ano vai ser um fechamento complicado financeiro. Porque muito provavelmente a gente feche 2020 no prejuízo, e é natural que feche pela conjuntura da pandemia, e que a gente talvez em 2021 feche no positivo, porque vai compensar esse valor. Porque assim, o exercício financeiro do Bahia varia de janeiro a dezembro. Se você faz com que o exercício financeiro seja empurrado, como ele está sendo empurrado, ele não deixa de se fechar, ele vai continuar fechando em dezembro. A diferença é que aquela receita que entraria em 2020 vai entrar em 2021 somente. Então, assim, digamos que a gente só vai ter uma situação mais consolidada da questão financeira do clube pós-pandemia, quando o Bahia receber a receita de 2020 em 2021 e receber a própria receita de 2021 em 2021. Ou seja, é como se a gente dissesse assim, um exemplo, o Bahia tem 100 milhões de televisão, mas o Bahia só recebeu 50 esse ano e vai receber 50 no ano que vem. Só que também vai receber os 100 do ano que vem. Então vai ter um orçamento maior, digamos assim. Só que na prática não é um orçamento maior, é aquele dinheiro que entra para compensar uma dívida passada que foi postergada para frente. Então, assim, eu acho que o ano de 2020 é um tanto perdido orçamentariamente e você vai ter que meio que englobar ele com 2021 para chegar num consenso do que foi para cada clube. Perfeito. Foi a melhor explicação que eu vi até agora. Obrigado, Tilé. Nem ninguém do clube deu uma explicação tão detalhada como essa, nem as pessoas que estão envolvidas no processo eletivo até aqui, embora só poucas pessoas tenham opinado. O número final, melhor dizendo, vai ser na quinta-feira que vem, de hoje a 8, quando o Abílio vai ser o último a falar aqui sobre o MUB, né? As ideias do MUB para o Bahia. Mas eu não tinha ouvido até agora uma explicação. Me convenceu completamente, principalmente o fato de que separar o Profut para entender que realmente dívidas estão sendo pagas, né? É da maior importância, porque quando bota o Profut no meio, meu amigo, aí já era. Aí é por isso que eu falo, Gilé, eu não gosto muito de falar de coisas genéricas, porque se a gente falar de forma genérica as coisas, a gente vai ficar sempre a crítica pela crítica, ou a elogio pelo elogio, a gente tem que aprofundar os temas aqui no Bahia e chegar mais a ponto. O que é exatamente? É isso. Acho que as pessoas falam de forma genérica, meu Deus, o Bahia está com prejuízo de 40 milhões. O que é o prejuízo de 40 milhões?
Você tem que explicar o que é esse prejuízo para que você entenda e qualquer torcedor entenda. É uma preocupação da Nova Ordem Tricolor sempre isso. A gente dá conteúdo ao torcedor, conteúdo ao sócio, conteúdo a toda a sociedade, de um modo geral, porque a sociedade precisa. O Bahia é social, então o Bahia precisa explanar para a sociedade quais são as dificuldades, explanar o como está assim, o porquê está assim, para o torcedor entender. Porque, meu Deus, o Bahia está com prejuízo de 43 milhões, então o Bahia está devendo salário, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor é isso. Não é que está devendo, o Bahia postergou pagamentos de salários, o Bahia vai receber verbas futuras, o Bahia aumentou seu prejuízo com a pandemia, aumentou, todo mundo aumentou. Todo mundo vai ter um déficit orçamentário. Só que entenda, se o Bahia previa arrecadar tanto, vai arrecadar menos, vai. O Bahia deu um passo para trás, como todos os clubes do país deram um passo para trás, e todo mundo vai ter que atrasar um pouco seu crescimento para frente. Mas a gente criou hoje uma conjuntura, imagine, Tila, se o Bahia não tivesse a solidez financeira, estrutural, administrativa que tem hoje, imagine se essa pandemia acontecesse em 2013. Em 2013, ali, naquele ano de intervenção. O que aconteceria com o Bahia? Muito provavelmente a gente ia por buraco. Pelo simples fato de que não teria solução financeira a se fazer. Hoje não, a gente construiu de 2013 para cá uma solidez administrativa financeira que nos permite passar por uma pandemia, um sofrimento, né, mundial, digamos assim, sem sofrer perdas que a gente diga o clube vai acabar. O clube não vai acabar. O clube vai se manter, o clube vai passar pela dificuldade, o clube vai vencer essa dificuldade e o clube voltará ao mesmo patamar que estava antes da pandemia e depois vai passar dele. Ô, Ricardinho, qual é a sua análise, por exemplo? Eu vou tirar Schmidt desse meio aí, porque Schmidt só teve 1 ano e 4 meses. Marcelo Santana e Guilherme Belitani. Quem fez a administração melhor? Guilherme. Guilherme? Sem sombra de dúvidas. A gente pode falar aqui que no futebol foi de certa forma similar, né, a parte de resultados em campo, basicamente títulos de quantidades similares e tal. Por isso que é aquela coisa que a gente fala. O acréscimo da Copa do Nordeste. E houve o decreto. Na realidade, Marcelo ganhou a Copa do Nordeste, compensação, Guilherme ganhou mais baiano, Guilherme conseguiu mais êxito indo longe na Copa do Brasil. Não teve, vamos dizer, aquele orçamento que Marcelo teve na Série B lá de 2015, né? Que a gente acabou em 2015 e 2016. A gente teve um orçamento muito grande para a Série B e foi muito difícil para subir. Enfim, elas são situações equivalentes no futebol. No futebol, acho que é uma equivalência. Você sempre vai achar fatores bons e ruins dos dois, e para mim são bem equivalentes. Tá? Na divisão de base, haveria uma pequena equivalência também, mas acho que Guilherme está no trabalho de reconstrução ainda. A gente vai ver o resultado desse trabalho mais à frente. É porque divisão de base, querendo ou não, você sabe que é um trabalho que vocês não tem como avaliar a curto prazo, é complicado. O Sub-23 foi uma evolução que Guilherme trouxe para o quesito futebol. No quesito administrativo, para mim, é indiscutível. A evolução do Bahia, no ponto de vista social, do relacionamento com o sócio, desse desenvolvimento, da organização, até a evolução da organização financeira e administrativa do clube, há uma evolução na parte do marketing, há uma evolução na parte comercial. Então, assim, todo o extracampo evoluiu. E evoluiu com aquele salto, Chile, que você bem lembra, que a gente criticava no conselho, que o Bahia deveria dar. Se a gente, antes, o Bahia tinha uma dificuldade com a Arena Fonte Nova de relacionamento, hoje o Bahia tem uma boa relação. E não adianta a gente ficar com o nosso principal parceiro brigando. Então a gente está desenvolvendo, o Bahia houve uma evolução de gestão considerável. Tanto que Guilherme teve reconhecimento de vários lugares do Brasil, de várias formas diferentes. Você percebeu o reconhecimento que Guilherme teve durante a sua gestão. Então, para mim, é evidente em praticamente todos os setores a evolução do clube. É indiscutível para mim quem foi o melhor presidente nesse ponto. Ricardinho, eu espero que daqui a 3 anos você consiga se convencer de que você está preparado para ser candidato a presidente, viu? Que você não fique só apoiando os outros, não. Bote sua cara, porque o seu nome é forte, né? Tem um sobrenome forte, Maracajá. Para quem não sabe, Ricardo é neto de Paulo Maracajá, assim como é neto também daquela figura maravilhosa, Benedito Borges de Melo, né? Que faleceu há mais ou menos um mês e meio atrás, né? Mais ou menos isso, acho. 2 meses atrás. Ou seja, esse homem aí é neto, está no sangue, minha gente, está no sangue. É neto do campeão brasileiro de 59, porque muita gente fala que foi Osório, mas não foi não, viu? Quem estava à frente em 59 foi Benedito Borges de Melo. É verdade que a gestão era de Osório, mas Benedito estava à frente. Acho que Osório tinha alguma coisa na Câmara Municipal, ele era presidente da Câmara. Exatamente, ele foi presidente da Câmara, ficou 1 ano e meio, 2 anos afastado, e foi o período que meu avô assumiu o clube, completamente. Isso. Então, ele é neto dos 2 campeões brasileiros. Então, isso está no sangue. Agora, eu só fico entristecido quando eu ouço Ricardinho vai sair candidato, na hora H ele apoia outro.
Estou esperando um dia que você saia candidato. E já digo aqui publicamente, no dia que Ricardo Maracanã sair candidato, eu estarei apoiando a candidatura de Ricardo Maracanã. Mas, Obrigado, Tilé, pelas palavras. Assim, eu não acho. O Bahia, você ser presidente do Bahia, exige uma abdicação, tanto profissional quanto pessoal. Então, a gente não adianta dizer assim, eu cheguei na boca da eleição e vou ser candidato, tá? Porque, assim, se eu fizer isso, eu não estou sendo honesto comigo e não estou sendo honesto com o torcedor. Eu preciso passar um tempo me preparando, me estruturando para chegar em 2023, 2026, 2029, não importa quando vai ser isso, mas para chegar lá e dizer, eu vou ser candidato, porque eu me preparei para isso. Você tem uma coisa a seu favor. Você tem juventude, você tem tempo para esperar para a hora acontecer. Isso sim, aí. sim. Você já fez quantos anos, Ricardo? 31. 31. É muito novo. Muito novo. Então, é isso. Eu assim, esse quesito é favorável a você. Você tem isso. Eu entendo que as pessoas, muito por conta da situação de meus avós, o fato de eu ser um conselheiro atuante, queiram e peçam isso. E eu acho que isso é um caminho natural que eu quero trilhar no futuro, sim. Mas eu quero trilhar no momento adequado, no momento correto e no momento que eu possa conquistar. Porque se eu carrego esse peso, né, grande de ter os 2 ex-campeões brasileiros no sangue, eu sei que a exigência não vai ser menor que essa. Que todo mundo vai querer que eu ganhe muito. Então, e quando chegar lá, eu quero fazer isso. Eu não vou querer pouco. Eu não objetivo pouco, eu não almejo pouco. Para o Bahia eu quero tudo, eu quero conquistar tudo. Se eu puder ganhar tudo, eu vou ganhar tudo. Mas isso é lá para o futuro. Se eu puder fazer o Bahia, se eu puder ajudar a gestão de agora a conquistar muito, eu quero ajudar a conquistar muito. Quero ajudar se o próximo a ganhar, sendo eu ou qualquer outra pessoa. Eu sempre quero, Tiro, sempre vou querer que o próximo presidente do Bahia seja muito melhor que o anterior. Não importa quem seja. Ele pode ser a pessoa que eu mais odeio no mundo, eu vou querer que ele seja melhor. Porque se ele for melhor, vai ser melhor para mim, para o meu clube, e eu vou ficar feliz de qualquer jeito. Perfeito, perfeito. Estamos aí com mais ou menos uns 8 minutos para finalizar a nossa live, então eu vou fazer aquela tradicional pergunta que eu já fazia lá na Rádio Metrópole, e aqui eu repito. Eu falo mais de Metrópole, porque tudo foi apenas um ano. Né? Na Metrópole foram 4. Então, 3,5, 4, quase isso. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria, você antes da live pensou assim, não posso me esquecer, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Mas Tilemão me perguntou. Então, eu quero lhe dar a oportunidade agora de você falar sobre alguma coisa que eu não me perguntei que você gostaria de externar nesse momento. Tilé, o bom das entrevistas assim, descontraídas, como a gente faz desde sempre, desde a sua época de Metrópole, é que a gente sempre tem pauta para 2, 3, 4 horas de relógio, até porque quando a gente fala de Bahia é um assunto inesgotável. A gente fala do Bahia e parece que não tem um limite para esse tipo de conversa. Tem uma turma aí que acha que o Bahia é de 2013 para cá, mas não, viu? Não. Vai fazer 90 anos um dia. O Bahia é o gigante que é no Brasil, por tudo que conquistou, inclusive, bem antes de 2013. Eu digo até antes dos anos 90 ali, né? No meio dos anos 90 para trás. Não é querendo dar mérito a meus avós, não, que eles têm os méritos deles e os deméritos, mas o Bahia tem uma bela história dos anos 50 até os anos de 94, 95, que foi uma construção de uma grande equipe no país. A gente já esteve, na época de meu avô Bené, entre 59 e 63, o Bahia era o quê? Provavelmente top 5 do país, era indiscutível isso. O Bahia tinha sido campeão brasileiro uma vez e 2 vezes vice. Então, assim, era um dos melhores times do país, junto com o Santos, Botafogo e Palmeiras. A gente era top 4, né? A gente chegou a ser top 2, digamos assim, porque só tinha o Santos na nossa frente, né, no mundo. Mesmo ganhando do Santos, a gente entende que o Santos era gigantesco. Então, assim, eu acredito que a gente falou de tudo, Tila. Eu gostei muito da sua pergunta relativa à questão financeira do clube, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar um tema que a torcida não conhece tanto e não entende. E nessa live a gente consegue expressar isso para o torcedor. Tilé, eu gostaria só de acrescentar o seguinte: a Nova Ordem tem propostas, né, propostas concretas. A gente tem proposta para todas as áreas do clube, praticamente. Tem um foco muito grande na interiorização do clube, tem um foco muito grande na profissionalização do futebol feminino, que a gente acredita que é um produto de futuro muito grande para o clube e que merece toda a atenção e cuidado e carinho do clube. A gente tem feito propostas para esse desenvolvimento de embaixadas. A gente, inclusive, tem uma proposta para existir uma comissão permanente dentro do Conselho Deliberativo somente para tratar de embaixadas. Porque a gente sabe como foi a batalha para incluir a embaixada no estatuto. A gente criou um regulamento agora das embaixadas na comissão que eu coordenei, também lá que eu fiz parte da comissão de embaixadas, né, junto com o Rogério e os outros colegas, e a gente construiu isso de forma muito legal. E acredito que a gente pode mais ainda. Acho que
o caminho de você desenvolver embaixadas, esses núcleos de torcedores no mundo, ajuda o clube a se desenvolver, porque você ajuda a expandir a marca Bahia e talvez uma comissão permanente seja um caminho para a gente sempre estar discutindo esse tema e se desenvolvendo. A gente sempre bem sabe, é isso que as pessoas têm que entender, de como o conselho funciona. A gente tem comissões dentro do conselho, essas comissões têm vários trabalhos. E a gente não pode ficar sempre pensando, as comissões são aquelas. Vamos aumentar elas, vamos desenvolver mais. Nós temos 100 conselheiros para trabalhar pelo clube, vamos colocar os 100 conselheiros em comissão, se for preciso, para a gente poder desenvolver, ter novas atividades e crescer o clube. A gente tem que fazer nosso papel do Conselho Deliberativo de forma intensa para desenvolver o clube. Se o conselho for atuante, for firme, for bom, for propositivo, a gente pode fazer muito mais. Assim, Tilé, a gente não precisa ter briga no conselho para ele ser atuante. A gente pode ter um conselho com várias propostas, com propostas de crescimento, propostas de conselho de administração, proposta de, vamos discutir de novo se a eleição do Bahia deve ter um turno ou 2 turnos. Enfim, você pode chegar em inúmeras discussões possíveis. E assim, a nova ordem está aberta a todo torcedor que queira dar propostas, queira sugerir, queira falar. Poxa, a gente ouve todo tipo de proposta e às vezes a gente ouve proposta até durante a campanha que a gente resolve torná-la em proposta oficial, como a gente agora está fazendo um aí, vou falar aqui, não ia falar não, mas vou falar, a gente está fazendo a proposta pensando no esportes, né, que é os esportes eletrônicos já, então, que é uma coisa mais nova, que vai chegar por aí, a gente vai ter proposta também, então a gente está desenvolvendo isso, a gente está buscando coisas novas e diferentes que o Bahia possa se desenvolver e crescer. E óbvio, no fim das contas, o que nós queremos é que a gente tenha um time vencedor, um time vibrante, um time aguerrido, um time que vista a camisa e dê tudo pelo Bahia. Não adianta a gente ter jogadores sem vibração, sem... O que a gente mais quer em campo é isso, é doação. Você sabe bem disso. O torcedor do Bahia quer, às vezes, o cara que brigue mais, lute pela bola, do que o cara que tem qualidade técnica. Então a gente quer mais o jogador vestindo a camisa. E a gente espera que com as nossas propostas e tudo, a gente permita que o clube cresça, o clube se desenvolva, a gente alcance voos mais longos e o Bahia fique em primeiro lugar. Porque o lema da nova ordem é esse, né? Botar o Bahia em primeiro lugar é nosso objetivo. É por isso que todo mundo tem que votar o 3-3-1 lá no dia 12, para deixar a nova ordem maior ainda do que já é. Você não tem preocupação nenhuma com o voto online, não, né? Zero preocupação, Chile. É? Não, assim, eu não acho que a gente deve se preocupar tanto com isso, Depois porque daquela experiência do tablet, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Mas... eu acho que sempre, assim, qualquer inovação assusta, né? Eu imagino como foi a discussão, eu não vivi essa discussão, mas eu imagino como foi essa discussão quando saiu do voto em papel para a urna eletrônica. E quando a gente sai da urna para o tablet, quando a gente sai agora para uma eleição completamente digital, onde todo mundo vai votar de longe. Então, assim, as assembleias foram já um bom teste que a gente teve relativo a essa votação, foi o mesmo sistema, a gente tem um sistema que faz a eleição, para o torcedor entender, até é importante isso. Tem uma empresa que faz a eleição e tem outra que audita. Então, assim, a gente tem o medo, para ter segurança, a gente tem uma empresa para auditar. E você sabe como é a preocupação. Todos os grupos mandam representantes, mandam pessoas ligadas à TI, tecnologia. Teve uma construção de todo o regulamento, de procedimentos, de estrutura, exatamente para a gente ter a maior segurança possível. Tilé, é o ideal? É 100%? Tilé, todas as modalidades de eleição têm dificuldade. E a gente sempre está em constante evolução. Daqui a 3 anos, se possível, vamos ter um modelo ainda mais seguro do que esse. Mas, assim, eu sinceramente não tenho tanta preocupação hoje com nada. Não tem nada que me faça dizer assim, vai haver uma fraude, vai haver um problema. Eu sinceramente confio que a eleição vai ser regular, vai ser plena, vai ser tranquila. E espero que a gente busque nos próximos 3 anos evolução para isso, para ter uma eleição ainda mais segura e mais tranquila, para o torcedor ir se acostumando com essa tendência de votar aqui na palma da mão, no telefone celular. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui, como representante da NOT, da Nova Ordem Tricolor. Você foi o segundo representante de chapa a ser ouvido. O primeiro foi Olavo, já tinha sido ouvido o Lúcio, e na terça à tarde eu vou ter o prazer de ouvir o presidente Guilherme Pilitani e suas propostas para um novo período, caso seja reeleito. Grande abraço para você, meu querido. Obrigado, Tilé, valeu a oportunidade. Queria desejar aqui saudações tricolores a toda a torcida tricolor que está nos ouvindo, um abraço a todo mundo da Nova Ordem Tricolor e pedir a todos que vote lá no dia 12 do 12 em Guilherme Pilitani e Vitor Ferraz e vote na Nova Ordem Tricolor para o Conselho Deliberativo 331, Nova Ordem Tricolor, o Bahia em primeiro lugar sempre. Valeu. Hoje eu conversei com o Ricardo Maracajá, representante da NOT, Nova Ordem Tricolor, aqui nessa sequência de lives, ouvindo representantes das chapas, né, que estarão concorrendo à eleição, nesse caso aí, do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia.